me sinto realmente, em nome da casa, bastante honrado com essa atividade da tarde de hoje. E eu costumo dizer que, na verdade, não se coloca uma candeia acesa em oculto ou não se esconde nenhuma luz. Quando você adquire conhecimento e adquire as informações que considera importantes, é evidente que para nós começa a surgir uma necessidade de dividir esses conhecimentos e essas informações. Apesar de todos os centros espíritas fazerem passe diariamente, constantemente, sempre existe muita coisa para se atualizar. Nosso companheiro Jacó, ele estuda o magnetismo e o passe que é feito dentro dos centros praticamente a vida dele inteira. Nós vamos ter hoje uma apresentação de alguém que estuda, se dedica, pesquisou tudo o que existe de conhecido em termos de literatura, de magnetismo, de passes, e vai ser valiosíssimo para nós na tarde de hoje. Muita paz para todos nós, muita harmonia no coração, que possamos aproveitar bem esta tarde de domingo com algumas reflexões sobre esse tema, que é um tema extremamente rico. Só para colocar uma ideia, esse tema lá em Natal, nós o tratamos uma vez por ano, e até o ano passado, até este ano 2017, são 3 finais de semana direto. E aqui a gente vai ter um papo aqui de 1 hora e qualquer coisa, então é óbvio que a gente vai somente fazer uma vista. E eu optei, a gente tem que optar alguma coisa, eu optei por a gente ver como é que de alguma forma tudo isso está ligado com Jesus e com Allan Kardec. Então é apenas uma sequência e que, óbvio, do jeito que foi colocado aqui para tratar tudo que foi comentado logo na abertura, iríamos precisar ficar de fato mais que um final de semana juntos. Mas que todo mundo esteja bem estimulado, porque tudo isso aqui é extremamente rico e é extremamente positivo para todos nós. Vamos começar com Allan Kardec. Allan Kardec coloca no Livro dos Espíritos essa clássica questão, a 625, em que ele pergunta onde é que está o melhor modelo para nós. E a resposta que foi dada foi essa: Jesus. Jesus como nosso modelo e guia. Apesar de que a pergunta ela tem uma pontuação bem específica, um modelo moral, na realidade a resposta é bem mais genérica. Jesus é o nosso modelo. Desde o momento em que eu tomo Jesus como modelo, e lembrando que ele disse que nós poderíamos fazer tudo o que ele fez, a partir daí o universo se abre por inteiro. Já não existe mais uma reserva de mercado de Jesus só dele. Ele abriu para quem quiser fazê-lo. E dentro das propostas de Jesus, algumas são extremamente fortes. E que parece que até hoje nós espíritas, e aqui eu posso estender mais, nós os que nos dizemos cristãos, nas outras igrejas inclusive, nós duvidamos muito disso, porque se acreditássemos mais em Jesus, certamente nós teríamos comportamentos, posturas, tomadas de decisões muito diferentes. Fosse no nosso cotidiano, fosse nos nossos relacionamentos, fosse na hora em que alguém nos buscasse por algum motivo, sempre as nossas respostas, as nossas ações e reações, elas seriam, na maioria das vezes, um pouco diferentes do que costumeiramente nós tomamos. Mas ficando bem dentro desse foco, passe, magnetismo, nós vamos perceber que Jesus, ele colocou algo extremamente grave e que a tem deixado passar. Em Mateus 10, versículos de 6 a 8, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus. O que já é algo extremamente assintoso. Você vai em um reino, apesar de que ele pontua Israel, ele como judeu podia fazer isso, mas quando a gente toma esse ensino dentro de uma ótica mais ampla, ele está dizendo, vá onde haja a distensão, e lá você já começa dizendo que chegou o reino dos céus.
É muita ousadia, porque como é que a gente chega em algum lugar já dizendo que na hora que eu digo é chegado este reino, eu sou o representante, ou no mínimo eu sou o emissário desse reino. Então Jesus confiava muito nas nossas possibilidades, a ponto de sugerir isso. E logo em seguida aí ele vem incisivo: curai os enfermos. Alguém pode alegar que houve falha de tradução, houve uma pontuação muito forte, mas quando a gente continua lendo, vê que não foi diferente. Ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios. Então Jesus abre de uma vez por todas as possibilidades para nós. Mas uma coisa que Jesus não disse foi: vai e veja o que é que dá para fazer. Isso ele não disse. Ele disse: vai e faça. Só que ele não disse um vai e faça em aberto, ele disse também de forma objetiva: vá e cure. Mas será que a gente tem coragem de dizer que vai atender uma pessoa e dizer: eu vou te curar? A gente teria essa coragem? É muito difícil, porque a gente não sabe, a gente tem mil alegações, tem merecimento ou falta de merecimento, tem reencarnação, tem necessidade de, e tem injunções kármicas, e tem injunções biológicas, e a gente vai encontrando todo tipo de explicação para que não tenhamos esse tipo de decisão. Vai, cure. Vai, ressuscite quem já morreu. Aí a gente entra no campo filosófico. Não, a pessoa que não está se encontrando em si mesma, ela já morreu. Sim, então pelo menos dessa forma, vai e tira a pessoa da morte. Limpe os leprosos. O que é limpar os leprosos? Não era passar um pano numa ferida, era tirar a ferida, curar a ferida. Então, quanta ousadia Jesus teve quando nos coloca desse jeito. Então, como o Espiritismo, ele se propõe ser uma doutrina cristã, e no livro dos Espíritos é dito que Jesus é nosso modelo e guia. Quando a gente chega em Mateus 6, capítulo 10, 6 e 8, a gente fica com a cara no chão, porque a gente não consegue encarar uma coisa dessa. Eu tenho um amigo que há muitos anos, faz tempo que eu não o vejo, ele mora bem distante de Natal, bem distante mesmo, a mais de 2.000 quilômetros, e ele me telefonou: Jacó, eu estou querendo que você me ajude. Essa história, para quem vê meus seminários na internet, já conhece. Eu digo: pois não, o que há? Ele disse: não, é porque eu vou atender ali um caso, e eu queria que você fosse comigo. Eu digo: bom, mas não vai dar, a gente está a mais de 2.000 quilômetros de distância. Ele disse: não, mas você não precisa vir. Se o que você quer? Ele disse: não, é o seguinte, eu vou lhe contar a história. Eu tinha um amigo na juventude que a gente ficou inimigo um do outro. A gente não se fala mais. E esse amigo tem um filho que está com 19 anos, é um atleta, é um cara jovem, um físico invejável, e o cara não fuma, não bebe, não farreia, o cara se dedica ao esporte de uma maneira inigualável. E ele teve uns problemas e começou a se sentir mal, foi para o médico disse: vamos levar ao hospital, do hospital já foi para a UTI, e o amigo se surpreendeu porque o médico disse que ele tinha pouco tempo de vida, e que talvez já nem saísse mais do hospital. E esse amigo chamou um outro amigo, para esse outro amigo vir falar comigo, para eu ir lá ver o filho dele. Ou seja, fica bem caracterizado de que havia uma inimizade. E aí ele disse: eu queria, porque eu vou lá, porque eu vou curar o rapaz e vou tirar ele do hospital. Aí eu, com toda a minha fé, disse assim: mas e se você não conseguir? Ele disse: não tem se eu não conseguir, eu vou tirar ele do hospital, ele vai ficar curado. Eu disse: mas você não ouviu já aquela expressão, se Deus quiser? Ele disse: se Ele quiser, Ele quer. Afinal de contas, foi Ele que me chamou. Eu pensei que ele tinha ficado protestante, mas não, era apenas raciocínio dele. Ele disse: veja, eu não falo com o rapaz, não temos mais relação. Mas ele mandou me chamar por duas coisas, porque ele sabe que quando eu me punha para curar alguém, ele sabia que eu curava. Então ele acredita no que eu posso. E segundo, ele sabe que eu não entro num negócio para perder. Ora, se ele sabe, Deus sabe muito mais. Então, se Deus não queria que eu fosse,
Deus não daria um jeito de me convidar. Se me convidou é porque Deus quer. E se Ele quer, eu vou tirar o rapaz do hospital. E você vai ou não vai comigo? Eu disse, vou. Mas foi um voo assim mesmo. Eu vou, como é que você quer que eu faça? Ele disse, é simples, daqui a 15 minutos eu estou indo para o hospital e eu quero que você me mentalize, me dê energia, porque eu vou curar esse rapaz. Eu digo, tudo bem, quer dizer que não tem probabilidade de dar errado. Não, porque se fosse para dar errado, Deus chamava outro. Ele me chamou, eu vou curar o rapaz. Aí eu entusiasmei, então vamos. E o resultado é positivo, estou dentro, né? E ele foi, e o rapaz no dia seguinte saiu do hospital e ficou 100% curado. Outra pessoa talvez poderia até ter conseguido, mas você não entraria com este ânimo, que é o ânimo que Jesus sugere. Vai e cure. Ele não disse vá lá para ver se dá para fazer mais alguma coisa. Então a gente tem que ter esse tipo de determinação. Isto independente de sermos espíritas ou não. Se nós aceitamos Jesus como um grande orientador, a gente já não deveria ter tantas dúvidas. E na realidade nós temos. E nós espíritas pesa um pouco mais porque a gente se propõe a estudar isso de uma forma mais pontual, mais objetiva. Então isso repercute mais forte na gente. Muito bom. Então vamos ver aqui alguns textos para a gente só pensar em cima deles. Allan Kardec fez esse comentário, só que ele termina colocando uma interrogação no Evangelho segundo o Espiritismo, no clássico capítulo 19, que é o que trata da fé. O Cristo, que operou milagres materiais, isso aqui vale depois vocês pensarem, o que é milagre material? O que Allan Kardec quis dizer com isto? Porque ele mesmo, Allan Kardec, fala de que não existe milagre. Então o que ele está chamando de milagre material? Ele usou de uma enfatização. Então o Cristo que operou milagres materiais, ele mostrou por esses milagres mesmos o que pode o homem quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Na minha visão, a melhor definição de fé que tem no Evangelho e que tem em qualquer outro lugar do mundo. E o melhor de tudo, ela não vincula ninguém a religião nenhuma. Fé é a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Quando você emprega isso, seja para o que for, você se fortalece. E a gente tem uma definição dessa dentro do Evangelho segundo o Espiritismo e a gente realmente se dá conta. Mas vamos em frente. E aí ele começa as interrogações dele, Allan Kardec. Também os apóstolos não operaram milagres seguindo o exemplo de Jesus? E operaram. Ora, que eram esses milagres? Senão efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje, entenda-se, 170 anos, em grande parte se explicam e que pelo estudo do espiritismo e do magnetismo se tornarão completamente compreensíveis. Aqui a gente fica num impasse. Por quê? Porque Allan Kardec de repente faz uma síntese dessa, colocando que antes ninguém entendia, antes quando? No tempo de Jesus, mas no tempo dele isso já era compreensível. Só que é lógico, arredondei aqui como se fosse um livro dos Espíritos, mas não é do Evangelho, então vamos colocar 155 anos. Faz há 150 anos, 55 anos, isto já era considerado como básico de um estudo, de um raciocínio, de qualquer aprofundamento. Agora isso está em qual livro? No livro que a gente mais lê da doutrina espírita. Nenhum livro é tão lido, é tão comprado, é tão consumido como o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí lá de repente a gente se depara com isso. Se você quer entender esses fenômenos, que fenômenos? Milagres materiais, estude o Espiritismo e o magnetismo. Mas como é que ficamos nós espíritas quando começamos a dizer algo do tipo, magnetismo é polêmica? Mas é polêmica onde? Se é polêmica, então a polêmica quem começou foi Kardec. E se ele colocou e era polêmico ou não, então a gente já não tinha mais muito o que discutir. Era
pega ou larga, aceita ou rejeita. A gente não tem muito tempo nem espaço para negociação. Allan Kardec dizer textualmente uma coisa dessa, ele coloca a gente numa situação delicada. Afinal de contas, estamos com ele ou não? Se fosse apenas esta citação, ela já seria grande o suficiente para a gente repensar. Mas a questão não se limitou a isto. Nem era uma questão nem filosófica apenas, nem de composição ou armação de frases de efeito. Era uma evidência que ele sabia, porque ele já tinha 35 anos de magnetizador quando escreveu o Livro dos Espíritos. Então ele não estava falando de uma coisa que ele ouviu dizer, ele estava falando de uma coisa que ele conhecia, e que o magnetismo podia sim, junto com o espiritismo, dar o suporte total para que a gente entenda o que são milagres materiais, como foi o caso desse nosso amigo. Porque se a medicina já desengana a pessoa internada nas mãos da medicina, dentro de uma UTI, você tem negado o direito de vida, e vem uma pessoa de fora e simplesmente resgata essa pessoa, então tem algo que a medicina, para não generalizar demais, num caso como esse, ela se mostra impotente. E se ela se mostra impotente é porque lhe faltam elementos que possa compor uma percepção total do problema. Daí Allan Kardec, em vez de dizer estude o Espiritismo que você vai entender, ele coloca estude o Espiritismo e o magnetismo. Aí é que eu faço uma pausa. Uma pessoa que entra para a doutrina espírita, ela vai saber que praticamente em todas as casas espíritas, é uma das questões mais unânimes que existem, praticamente todas as casas espíritas têm passes. E em toda casa espírita se fala sobre passes, se distribui mensagem de passes. É uma passada danada. Aí você ouve também, junto com esse argumento, de que Allan Kardec é a base, Allan Kardec o começo é Kardec. Inclusive aqui no estado de São Paulo, há alguns anos, foi lançada uma campanha Comece pelo Começo, e o começo era Allan Kardec. Olha, se eu for começar por ele, e eu sei que todo centro espírita tem passe, então eu vou pegar o livro de Allan Kardec e vou procurar onde é que tem um danado do passe. E hoje em dia, com a internet e com a informática, e você pega os livros de Allan Kardec todos, mete num arquivo de PDF, põe lá procurar passes, você não precisa nem estar passando de uma em uma e olhando. Põe lá e deixa o computador examinar. E aí você vai tomar um susto. Porque Allan Kardec não falou de passes. Então, peraí, por que a gente mudou o nome? O que foi que houve? Porque por dever de honestidade, a gente poderia, todas as vezes que falasse de passe, dissesse passe ou magnetismo. E não fazer como um certo autor espírita, que muita gente até convida para ele fazer palestra, e ele escreve um nome e dá o nome do livro O Passe. Quer dizer, bem se vê que esse autor espírita deveria já ter sido alertado naquela época, que era perguntar o passe, entre parênteses, magnetismo. Vocês conhecem esse escritor, né? Dele eu tenho autoridade para falar. O nome dele é Jacó Melo. Quer dizer, é um negócio meio estranho isso. Como a gente vive e vai sendo envolvido, e um belo dia você descobre, mas olha, eu não podia fazer isso. Porque Allan Kardec não falou de o passe, ele falou de o magnetismo. E quando a gente vai entrando mesmo na casa espírita, aí sabe que depois do passe você tem que tomar uma água. Que água? Para quem é católico pensa que é benta, mas não é benta, é aquele nome, é fluidificada. E aí você vai ler as mensagens espíritas sobre água fluidificada e diz, é mais ou menos como a água benta, só que você bebe. Quer dizer, é um negócio meio complicado. Aí você, fiel a Allan Kardec, vai em Allan Kardec procurar a água fluidificada. Lógico. E Allan Kardec não fala em água fluidificada uma única vez em lugar nenhum. Mas estranhamente ele fala de uma outra água que deve ser bem diferente, uma água chamada magnetizada. E aí essa água magnetizada, não, essa não existe, o que existe é a fluidificada. E qual é a diferença entre uma e outra? Na água fluidificada a gente pode dizer que são os espíritos que fluidificam. Vejam bem como é que eu estou usando a expressão. Nós podemos dizer, daí a dizer que seja uma coisa.
Aí o senhor Allan Kardec, ele chega à petulância, porque só pode ser uma petulância dele, de dizer que quem magnetiza a água é o homem, e não mais os espíritos. Aí a gente diz, mas espera aí, eu tenho 30 anos de espiritismo e até hoje quem fluidificava eram os espíritos. Bom, que eles fluidificavam, não sei, mas magnetizada não era. Então você quer me dizer, não, eu não quero dizer não, quem disse foi Kardec, mentira desse empresário. Foi ele. E tem muitos textos sobre isso. Tem um livro que, normalmente, inclusive, ele nem veio para Campinas, porque estava esgotado, se chama Reavaliando Verdades Distorcidas. Nesse livro tem praticamente as melhores citações de Allan Kardec envolvendo as questões do magnetismo. E as pessoas muitas vezes me escrevem, você está dizendo isso? Não, veja que é um texto separado e tem a fonte, quem é o autor não sou eu estou comentando o que ele escreveu, porque a gente toma um choque, na hora que a gente descobre que... Mas então eu vou no centro, deixo a minha garrafa ali, e aquela água não está magnetizada? Não, magnetizada eu não sei, mas está fluidificada? Eu também não sei, eu não tenho evidência, eu não vi os espíritos ali. Então como é que você sabe que a água está alterada? Não sei também. Muitas vezes eu vou tomar água que me disseram que está fluidificada. Eu tomei durante 20 dias e não senti diferença nenhuma em nada. Por que você não sentiu? Porque você não tem merecimento, que essa é uma palavrinha mágica. Não ter merecimento resolve o problema de todo mundo. Você vai morrer. Por que você vai morrer? Porque você não teve merecimento de continuar vivo. Pronto. E por que é que você só tem visão num olho? Porque você não teve merecimento para olhar os dois. Ou então a tal da reencarnação. E reencarnação é outra situação complicada no meio espírita. A reencarnação só serve para castigo. Você vê uma pessoa que nasceu deficiente da mente, visão perdida, boca torta, sem braço, e todo esquisito, não nasce cabelo só de um lado, do outro é um pelo grosso. Aí você olha para ele e diz aqui, o que essa pessoa foi na outra vida? Todo mundo sabe. Essa coisa só pode ter sido, né? Ou um homem muito violento, ou então se jogou na frente de um trem, ou quer dizer, é só desgraceira. Aí a gente vai e de repente faz uma viagem para a Europa. E vai e desce por acaso, assim, quase sem querer, desce lá na Suíça. Aí as mulheres de lá não precisam gastar dinheiro nem para tingir o cabelo, porque já é louro de nascimento. Olha só que economia. As mulheres têm uma pele perfeita, não nasce um cravo, uma espinha, mas nem com muito esforço. Elas mexem para ver se deforma, mas não conseguem. Os olhos azuis, quando não verdes, um negócio fantástico. O nariz jamais vai precisar que um cirurgião plástico ponha a mão. Queijo perfeito, rosto perfeito, a gente olha, isso não existe. Aí ela cismou de não querer estudar. Ela não vai estudar. Muito bem, não tem problema. Porque mesmo que ela não faça nada, o governo sustenta. O governo dá hospital, dá remédio, dá escola, dá tudo. O que foi que essa mulher fez na outra encarnação para nascer desse jeito? A gente não sabe a resposta. Porque a gente só sabe se for desgraça. Você não tem uma lógica para dizer que uma pessoa nasceu bonita num país privilegiado, dentro de certas condições, é tão bom que esse pessoal, às vezes, quando vem para o Brasil, quer ir para uma favela para ver como é. E acham tão bonito, por falta de uma referência. E é assim que a gente trata esse assunto. A mesma coisa a fé. A gente começa a pôr a fé dentro de um circuito que fica numa campânula dentro de uma igreja. E igreja aqui no seu sentido genérico. Eu tenho que ter fé no santo, no espírito, no guia. Tem gente que tem fé no obsessor, no capeta. Tem gente que tem fé em tudo, menos em si próprio. E aí chega o Evangelho segundo o Espiritismo e coloca a gente de frente a frente com isso. Você tem que ter fé, que é a vontade, e não é uma vontade apenas, é a vontade de querer.
E depois você ainda tem que anexar isso, a certeza de que você vai obter satisfação. Vamos comigo que eu vou curar aquele rapaz. Isso é fé. Não é, vamos ver o que é que vai acontecer, se Deus quiser, se Deus não quiser. Deus quer que você tenha fé, vai e resolva. Então, era dessa forma que Allan Kardec coloca a nossa necessidade de estudar tudo isto dentro de um ângulo onde o espiritismo dá um suporte e o magnetismo outro. Porque se não precisasse de magnetismo, não tinha para que ele colocar. E se todo fenômeno fosse apenas material, literalmente, tampouco precisaria que o espiritismo chegasse. Daí Allan Kardec colocar no Livro dos Médiuns de que é indispensável o estudo prévio da teoria para que a gente evite as tropeçadas que a gente dá quando vai para o campo da prática. Mas a gente está disposto ao menos a estudar, porque muitas vezes quando a gente compara espiritismo com outras religiões dessas mais próximas que a gente conhece, a primeira coisa que ressalta à vista é se o espiritismo não só tem muita possibilidade de estudo, tem uma bibliografia vastíssima, tudo isso à disposição, porque nada é fechado. Não existe livro secreto, livro preto, não existe nada. O que você quiser está aberto. E aí a gente não estuda. Hoje em dia o WhatsApp não deixa, né? Mas era para a gente fazer um pouco mais de reflexão em cima do que está à nossa disposição. Aí Allan Kardec, na Revista Espírita de agosto de 1863, traz de Santo Agostinho uma informação desse tipo. O magnetismo foi o primeiro passo para o conhecimento da ação perispiritual. Ora, o espiritismo, ele depende do entendimento do perispírito como uma pessoa que está no deserto depende da água. O perispírito para nós é fundamental. É por onde a gente pode veicular, entender, pode estender tudo, é através da lucidez do perispírito. Allan Kardec, Santo Agostinho, não era nem mais Allan Kardec, tem a petulância de colocar isto, de que a ação perispiritual, ela teve o primeiro passo no magnetismo, e achamos pouco, que era fonte olha o que ele coloca, do perispírito, que é a fonte de todos os fenômenos espíritas. Então é um vínculo extremamente vigoroso. E o sonambulismo foi a primeira manifestação de isolamento da alma. Uau, vamos analisar isso rapidinho. Eu, quando estou encarnado, sou chamado de alma. E eu sou um espírito que tem um perispírito que está dentro de um sistema que se exterioriza através de um corpo. Eu preciso entender como é que se dá a percepção da minha estrutura perispiritual. Paralelamente, ele me diz, você tem um meio de fazer o isolamento da alma para poder estudar isto. Como é que você faz isso? Através do sonambulismo. Espera então eu tenho um perispírito, eu tenho um corpo, eu tenho uma persona, e eu posso agora, não só mais didaticamente, eu posso separar para estudá-los adequadamente. Como é que a gente separa uma alma se a gente não faz mais sonambulismo? Matamos quem? Matamos o desenvolvimento da doutrina espírita. E por que matamos? Porque abrimos mão das duas grandes alavancas de pesquisas, de investigações e de confirmações do que quer que fosse. Então hoje quando a gente pergunta, espiritismo é uma ciência, sim ou não? Sim. Me dê 5 nomes de 5 cientistas espíritas que estejam trabalhando e fazendo ciência espírita hoje. 5. É complicado. É complicado a gente encontrar 5 nomes. Então que ciência é essa que não tem cientista? Que ciência que depende de pesquisa e não tem pesquisador? Mas a gente continua dizendo que o espiritismo é ciência. Ah, mas o espiritismo antes de ser ciência é filosofia. Muito bem. Então me dê 5 filósofos espíritas atuais, vivos. 5. E a gente vai tomar o segundo susto, porque também não é fácil. Não é que não os tenha, mas é que eles são desconhecidos. Por quê? Porque não aparecem em canto nenhum. A gente não vê ninguém fazendo filosofia. E com um agravamento, um filósofo espírita se posicionar como filósofo, ele vai para o limbo. Ele vai, ou talvez se não for para o limbo, ele vai para o inferno. Porque o meio espírita não suporta uma pessoa filosofar praticamente nada.
Um dia eu quase fui execrado num centro, porque eu fiz uma pergunta no sentido filosófico. E Jesus estava com Pedro e disse: Pedro, pega para mim ali um figo. Senhor, o Senhor sabe que não está época de figo, pois ninguém coma de ti fruto algum. Quando voltaram, a figueira tinha secado até a raiz. E Pedro vai e diz: Senhor, a figueira que tu amaldiçoaste secou. E agora? Aí Jesus vai e diz: se tiverdes a fé do tamanho do grão de mostarda, direis a uma figueira que ninguém coma de ti fruto algum, e ela murcha. E direis para uma montanha: transfere-te daqui para ali, ela vai se transferir. Pergunta incômoda: por que em vez de matar a figueira, ele não tirou a montanha de lugar? Quando a gente pergunta isso, aí todo mundo quer ser filósofo. Não, porque ele não estava falando a montanha física, sim, mas a figueira era física. Quem fez a referência foi ele. Então ele teria condições de mover uma montanha? A gente vai dizer: tinha. E por que ele não moveu? Ah, porque ele não quis. Ou será que a gente não percebeu que ele provocou mais uma vez? Será que Jesus não estava provocando para que a gente um dia pensasse: bom, queimar uma figueira eu queimo, e a gente faz uma experiência e queima? Tem pessoas que nem precisam fazer experimentar, é só olhar e a planta murcha. Mas e tirar uma montanha, e tirar um paralelepípedo do lugar? Por que a gente não tira? Porque a gente não tem uma fé do tamanho do grão de mostarda, por conta disso. E o que é uma fé do tamanho do grão de mostarda? Eu não sei, o grão de mostarda é uma fé pequena, mas ela tem que partir de que princípio? Ela tem que partir da vontade de querer e da certeza de que essa vontade pode obter satisfação. A gente tem isso? Se você pergunta genericamente, todos podemos dizer: tenho. E aí vem a segunda pergunta: mas você põe isso em prática? E aí é o não generalizado. Porque a gente não vive isto. A gente não introjeta, a gente lê, ouve palestra, a gente até discursa muito bem, mas e como é que você faz? Como é que você faz quando chega uma pessoa para você e diz que está com câncer e o médico diz que o grau é gravíssimo e o período de vida estimativo, o prognóstico é 3 meses? Você faz o que? Se desespera, aí leva para tudo quanto é canto. E depois, se der certo, você não sabe o que funcionou. E se não der certo, nada mais presta, nem Deus. E o que você aprendeu com isso? Que lição você teve para quando aparecer outra vez outra pessoa com esse mesmo mal? Você não vai saber o que vai fazer. Do mesmo jeito. Por quê? Porque a gente simplesmente se desespera. A gente não tem mais essa convicção interior. Não, mas de repente era da vontade de Deus. E aí Allan Kardec coloca isso no Evangelho. E você conhece a vontade de Deus? E se a vontade de Deus era que você se colocasse para resolver o problema? Ah, mas na hora eu não pensei nisso. Pois é. Então é muito fácil dizer que era a vontade de Deus que a pessoa se fosse, e se não fosse? Ah, mas já foi. Já foi. Então se prepare para a próxima. E a próxima não é necessariamente no sentido negativo. É você estar preparado para continuar vivendo e quando for convidado, dar a sua participação. Agora, como é que a gente faz isso tecnicamente, sem estudar nem o perispírito, nem a separação do corpo? Porque eu não tenho como entender o fenômeno da morte depois que ela acontece. Eu já vou entender outras situações. Mas no sonambulismo você pode chegar em situações em que aparentemente acontece uma morte. E que, portanto, é como um pesquisador que tem um laboratório, ele leva uma pesquisa até a última consequência, até o ponto em que ele traz de volta. Então a gente tem sonambulismo, mas quem faz mais sonambulismo hoje em dia numa casa espírita? Com este nome e com as sugestões que são oriundas? Praticamente ninguém. E na hora que a gente abre mão de uma coisa, a gente já não pode reclamar. Alguém te ofereceu um prato para almoçar, e você disse que não queria. Só que daqui a 2 horas você está com fome, você não pode mais reclamar de quem te ofereceu. Ele te ofereceu, você não quis. Eu, quando criança, vivi essa situação, literalmente. Eu fui para a casa de uma amiga e minha mãe me deu a seguinte observação: se lhe chamarem para almoçar, você diga que não quer. Se chamarem 2 vezes, você continue dizendo que não quer. Se chamarem 3 vezes, aí você aceita. Eu fui e me chamaram só 2.
Eu poderia muito bem ter dito, não, eu vou logo de primeira, eu estava com muita fome. E depois da segunda, a mãe do meu amigo disse assim, você parece que não gosta muito de comer nas casas dos outros, né? Então quando for mais tarde, se você quiser alguma coisa, você peça. E a minha mãe disse, jamais peça alguma coisa. Pronto. Eu não tinha do que ficar de raiva da minha mãe. Eu tinha de mim mesmo, que eu poderia dizer, mamãe, ela pediu uma pensando e duas falando. Eu escutei aquela pessoa e mais duas, portanto já valia. Mas não, eu fui bobo demais. E quantas vezes a gente faz isso com assuntos sérios? A gente lê, não percebe o fundo da questão e aí toma aquilo radicalmente. Quando é que a gente vai aprender que para pesquisar espiritismo a gente tem que voltar a ser espírita? E voltar a ser espírita é aceitar a base de Allan Kardec, não é a de Jacó, nem é necessariamente a de André Luiz, ou a de Joana de Ângeles, ou de quem quer que seja. Todos eles são apresentados como literaturas complementares. Ótimo. Então vamos começar pela base. Emmanuel foi um espírito que teve uma lucidez desse tamanho. Aquilo que eu tiver contra ele pode me deixar de lado. Só que nem isso a gente suporta. Um dia eu estava em Aracaju e foi lida uma mensagem de Emmanuel e eu disse, olha, eu não concordo com isso que Emmanuel disse, quase que me dava de pancada. Porque quem sou eu para discordar de Emmanuel? Eu disse, não, eu não estou discordando dele. Ele foi quem discordou de Allan Kardec. E ele disse que se tiver desacordo. Não, mas onde foi isso? Eu disse, olha, aqui de cabeça eu não sei, mas ele está errado. E eu fiquei numa situação, dá para o senhor se imaginar como é que você fica. Você numa casa alheia, e era uma reunião com trabalhadores, imagina como é que você ficou a partir dali. Eu digo, agora eu estou ruim, para que eu fui? Que era tão meu ter ficado calado. Mas eu, às vezes, falo demais, só às vezes. E aí a gente teve a hora do intervalo. Na hora do intervalo ficou todo mundo lá no bicando e eu estava tenso com aquele negócio. Resolvi sair. E fui para a antessala do centro. E na antessala tinha 2 banners. E um banner era uma frase de Allan Kardec no livro O Céu e o Inferno. Aí eu aqui meio sem querer, eu li aquilo, fui lendo e fui, opa. Aqui. Nossa! Meu amigo, eu chamei o presidente, vem cá. Não, por favor, venha cá. Leia isso aqui. Foi você quem fez isso. Não, isso seria Allan Kardec, sim, mas foi você que mandou fazer isso aqui. Não fui eu que trouxe e coloquei aqui, não. Muito bem. Pois leia. Ele olhou para mim e disse, você está querendo dizer... Não, eu não estou querendo dizer nada, eu só pedi para você ler. Agora, se você tiver achado interessante, quando a gente voltar agora, você pega esse banner e leve lá dentro para todo mundo ler. Porque aí todo mundo vai ter uma decisão agora. A gente vai seguir com aquela mensagem que foi lida ou com essa daqui? Eu vou continuar com essa. E olha que eu nem tinha lido, nem imaginava. Às vezes a gente cai nessa da mãe dizer que você só pode aceitar o prato depois da 3ª vez. Mas preste atenção, porque pode ser diferente o entendimento disso. É o que acontece às vezes com os embaraços em que a gente se encontra dentro do Espiritismo. Quando Allan Kardec diz ali no Livro dos Médiuns que é preciso a gente conhecer a teoria previamente, olha onde é que a gente se meteu. Os livros de Mesmer, o pai do magnetismo animal, eles só foram conhecidos em português quando Paulo Henrique de Figueiredo traduziu. E quando é que foi isso? Se não me falha a memória, há 10 anos. Ou seja, até há 10 anos, quem não lesse em outro idioma, jamais teria lido nenhuma obra do pai do magnetismo. E nós nos dizemos seguidores. Porque mesmo você tendo trocado o nome de magnetizador para passista, a base continuava sendo Mesmer. Então a gente viveu o tempo inteiro fazendo uma ciência sem conhecer a base da ciência. Para quem é da área de estudos e que faz pós-graduação e que tem que apresentar trabalhos no final, as suas teses, em vez de apresentar uma tese sem citar a base da tese, sem citar quem são a sua base bibliográfica, para ver o que acontece. Você não vai se graduar nunca. Mas em Espiritismo nós somos graduados sem nem ao menos conhecer os grandes magnetizadores. Não conhecemos Mesmer, muito menos o tal de Marquês de Ponsegui. Quem é este homem? Um nome esquisito. O cara é esquisito, pode-se até dizer feio.
E esse homem vai e escreve um livro, ainda dá um nome desse tamanho: Memórias para servir a história ao estabelecimento do magnetismo animal. Esse homem é considerado o pai do sonambulismo. Quase todo grande psicólogo e quase todo grande psiquiatra não espírita já ouviram falar do Marquês de Ponsegui. Freud, o pai da psicanálise, teve origem nas suas pesquisas no magnetismo animal de Mesmer e no sonambulismo de Ponsegui. Uau, e aí a gente tem uma alavanca de Allan Kardec trazendo tudo isso para dentro do Espiritismo, e a gente sequer sabia que esse povo existia. Esse livro de Marquês de Ponsegui tem 5 anos de publicado em português pela primeira vez. Temos Deleuze, que Allan Kardec chama de sábio. O sábio Deleuze. Imagina, Allan Kardec chamar uma pessoa de sábio. Neste livro, Deleuze dá pelo menos 3 grandes presentes para quem quiser ler. 3. Primeiro, é quem melhor fala sobre sonambulismo em forma de entendimento de como fazê-lo, de forma prática. Segundo grande presente, foi ele quem estabeleceu e escreveu as principais técnicas de magnetismo que até hoje são válidas no mundo inteiro. E 3, neste livro tem um capítulo inteiro para você lidar. Como tratar dores. Aí a pergunta: por que esse livro não era traduzido para o português? Allan Kardec endossa na obra dele. Ele não endossou isso fora do meio espírita, não. Ele endossou na revista Espírita. E o que era que a gente estava fazendo que não traduzia um livro desse? Esse livro teve tradução na Espanha, teve tradução na Argentina, que não tem nenhuma tradição nesses ramos, e o português nunca traduziu. Aquele livro, Magnetismo Espiritual, de Michaelis, ele tem uma grande base estruturada na obra, neste livro de Deleuze. Mano, mas não era a oportunidade, já que a gente publica Michaelis, um excelente e corajoso livro, diga-se de passagem, mas que também está fora de cartaz. Não sei porque tudo que entra na área do magnetismo sai de cartaz. É igual filme ruim. Filme ruim é que sai de cartaz. Parece que o magnetismo de fato é uma coisa ruim. Esse livro fala de Michaelis. Michaelis fala o tempo todo de Deleuze. Então por que a gente não já tinha traduzido esse livro? Aí a gente tem há 6 anos esse livro de Deleuze, que vira, mexe e falta. E falta por quê? Porque se esgota rapidamente. E se esgota porque é um livro super interessante. É óbvio que se você vai ler esse livro, tem 170 anos, ele nasceu ali quase que colado com o livro dos Espíritos. Este livro, as pessoas entram nesse livro, mas às vezes ficam só decepcionadas porque não têm a percepção de que um livro com 170 anos e falando de tratamentos, ele há de considerar a medicina da época. E a medicina da época era diferente da medicina atual. Então tem conceitos, tem situações que a gente tem de fazer o ajuste. Afinal de contas, a tradução é mantendo o padrão da época. Apesar de que eu coloquei várias notas na tradução, mas a gente tem que fazer uma leitura atenta. O fantástico é que 170 anos depois, alguns magnetizadores que resolveram aplicar as técnicas de tirar dores, aplicam as técnicas deles e tiram as dores. Ah, mas não cura. Técnica de tirador para tirar dor. Mas você pegue, por exemplo, uma pessoa com câncer terminal e sentindo muitas dores, por exemplo, câncer ósseo, que não tem mais nenhuma morfina que dê jeito, não tem mais nada. E a pessoa não só vai morrer, mas vai morrer num nível de sofrimento que não precisa mais de inferno nem de coisa nenhuma, porque ela já está vivendo ali. Que tal você tirar essas dores? E essa pessoa desencarnar sem dor? Não tem preço isto. E este homem colocou isso para a gente há 170 anos. E onde era que nós estávamos esse tempo todo? Vejam como as colocações de Allan Kardec terminam pesando. Barão de Poté já tem hoje no Brasil 3 livros traduzidos para o português. Esse último deles, aí, Tratado Completo de Magnetismo Animal, ele escreveu a primeira, a segunda e a terceira edição com 7 cursos. Era um curso com 7 lições, melhor dizendo.
A partir da quarta edição ele aumentou de 7 para 12, que é esta edição aí, que também não tem mais aí, porque esgotou. Nesse tratado você vai observar que até o 7º, Barão de Potê era um magnetizador extremamente pontual e materialista, apesar de trabalhar com energia sutil. De repente você vê que ele começa a falar de envolvimentos espirituais, interferências espirituais, e aí a gente vai ver a história do Barão de Potê. Barão de Potê já era um grande magnetizador, com o qual Allan Kardec estudou. Allan Kardec começou sendo aluno de Barão de Potê. Depois Allan Kardec sai da condição de aluno para ser colega de Barão de Potê. E quando Allan Kardec surge com o Espiritismo, ele vai conversar com Barão de Potê, e Barão de Potê diz que não aceita isto. E o Barão de Potê depois se toma de evidências do Espiritismo e coloca isso para a gente, não como espírita, mas como o maior de todos os pesquisadores que já houve até hoje sobre magnetismo. Um homem que disse que durante um período de 1 ano e meio, na época que ele estava cuidando de traduções, em 1 ano e meio surgiram mais de 900 livros novos sobre magnetismo. Isso considerando em termos arredondados há 1,5 século passado. E o que a gente fez disso? O que aconteceu com isso? O mundo tem 900 obras no período de 1 ano e meio. E a gente hoje, quando a gente vê, tem um livro novo sobre paz, você vai ler a mesma coisa de outro. Você colocou uma parte, tirou outra, mas no fundo está tudo ali escrito. Eu já estou, minha memória para isso não é tão boa, eu já estou pelo menos há 12 anos que eu não escrevo nenhum livro. E por que eu não escrevo nenhum livro sobre magnetismo? Porque o que eu tinha escrito, de uma certa forma, é suficiente, e o que eu tinha para escrever era pouco. Então não é interessante para mim simplesmente dizer, vou lançar mais um livro, que aí eu vou vender mais livro. Não, porque se eu quisesse fazer isso, eu ia ser romancista, eu ia fazer outra coisa. Ou então eu ia continuar com as minhas duas profissões. Eu, como psicanalista, honestamente, eu estaria ganhando muito dinheiro. Mas eu não estou aqui para ganhar dinheiro. Se eu estivesse aqui para ganhar dinheiro, então se eu não estou para ganhar dinheiro, eu não vou fazer um livro para ganhar dinheiro. Estou escrevendo, inclusive eu estou dizendo isso em todo canto, para eu ter esse compromisso, porque está difícil encontrar o tempo. Mas já comecei, mas eu estou escrevendo um novo livro sobre magnetismo, mas não é para repetir tudo o que está escrito. São os avanços que aconteceram, que agora já se justificam num novo livro. Aí alguém vai me perguntar lá na frente, mas se eu comprar esse, eu preciso ler os outros? Eu vou dizer, infelizmente sim. Porque eu não vou reescrever os livros que já estão escritos. Eu vou colocar coisas novas que não estão nesses livros. Porque ciência é isso, ciência é avanço, é progresso. Cada vez você tem novas experiências que deram errado, você aprende. Experiências que deram certo têm que ser repassadas para que outras pessoas alcancem. E de repente a gente tem esses livros todos que ficaram aí o tempo todo guardados. Charles Lafontaine, o maior magnetizador, que tinha o maior poder de magnetizar pelo olhar. É um desconhecido até hoje. Há 2 anos foi lançado esse livro, Arte de Magnetizar, que a gente tinha que escolher um dele para lançar. Lançamos esse, foi um dos mais famosos. E foi mais famoso, sobretudo, por conta da coragem dele. Esse homem chegava na Europa, alugava um teatro, colocava 2.000 pessoas dentro de um teatro e dizia assim, médicos, dizia em propaganda antes, médicos, levem seus pacientes surdos ou cegos, que eu vou curar no palco. Então ele não estava pedindo a pessoas que pudessem ter e sem nenhum conhecimento de medicina fossem levar. Traga os seus pacientes e venham junto, para vocês verem. E ele curava as pessoas de forma pública, num ambiente hostil. E era tão violenta a cura que esse homem produzia, que um dia ele estava na cidade de Veneza, isso ele conta no final deste livro. E o delegado da cidade o expulsou. Você não pode mais ficar aqui, porque se você continuar desse jeito, você vai ser mais famoso do que Jesus Cristo, e não pode. Isso colocado por escrito. Ele, muitos amigos influentes, conseguiu contato com 3 embaixadores, para 3 embaixadores falarem com o governador de Veneza, e o governador de Veneza então publicou uma contraordem, dizendo, o senhor Charles Lafontaine pode ficar em Veneza o tempo que quiser, desde
que não faça cego ver nem surdo ouvir. Você não dá uma ordem dessa se o fenômeno não estiver acontecendo. Então esse é um homem de muita coragem. E tanta coragem que ele brigou com os outros magnetizadores. Porque havia uma discussão sobre a palavra vontade. Todo magnetizador diz que é imperioso ter vontade. Ele dizia que não. Mas quando a gente vai lendo, a gente percebe que a vontade que ele dizia que não é porque ele imaginava assim: eu tenho vontade que você fique bom. E a pessoa ficava. Não era isso. Era a vontade que você tinha de desenvolver um impulso e fazer. Que era o que ele fazia. Mas até quando a gente vai ficar sem saber disso? Até quando a gente continuar acomodado. Hector, que já é agora um magnetizador bem mais recente, podemos dizer um magnetizador moderno, ele fez um grande favor para a humanidade, um grande. Neste livro, que foi traduzido lá pela CELD do Rio, ele colocou nas primeiras 200 páginas uma síntese desses 5 magnetizadores que a gente acabou de falar. Não foi uma síntese biográfica, foi uma síntese do resumo dos livros de todos eles. Como a gente não tem tempo mais de ler, seria ótimo a gente conseguir esse livro. Pelo menos lendo 200 páginas, a gente praticamente leria esses grandes 5 autores de uma vez só. Só que, para nossa infelicidade, esse livro está de novo fora do catálogo. E esse livro teve um percurso bem curioso. Quando ele foi lançado, ele não vendeu. E a editora tinha esse livro lá no estoque. Até que um dia eu soube desse livro. No dia que eu soube, eu comprei um exemplar. E quando eu li, já mandei buscar 200 exemplares. Porque como eu viajo muito dando curso, e sabia que as pessoas não tinham acesso, então eu vou fazer curso e levo. E daqui a pouco eu pedi mais 300. E aí depois eu quis pedir mais, a moça disse: Jacó, coisa engraçada, depois que você comprou o primeiro livro aqui, o pessoal começou a pedir o livro. Eu digo: é engraçado, eu estou falando do livro certo, que inclusive esgotou e a gente já tinha colocado ele para queima, porque esse livro não vendia. A gente olha para a capa dessa assim, não sei, a capa não é bonita, pronto, não compra o livro. E o cara ainda de cabeça abaixo, que estava dentro. Se fosse você olhar a capa, eu na capa, a pessoa já compra, já é diferente. Mas não é esse o caso. Eles lançaram uma segunda edição. E a segunda edição começou a ficar encalhada de novo. Só que eu estou sabendo que eles estavam sem lançar. Quando eu soube, eu comecei a buscar, comecei a dizer que tinha, acabou o livro de novo. E já faz um bom tempo que esse livro está esgotado. Eu acho que eles ficam com medo. Eu vou lançar o livro, se Jacó não falar, não vende. Mas não era para ser assim. Era para nós termos interesse de buscar esse tipo de literatura que não é fácil. Então Hector Duville foi um grande magnetizador. E ele tem umas experiências pessoais, algumas das quais inclusive eu nem concordo muito. Mas é muito rico. É um universo inteiro aberto para a gente. E a gente fica sem fazer nada. Aí Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, pergunta o que a gente entende por feiticeiro. Na questão 555. Que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro? E a uma resposta bem abrangente. Aqueles a quem chamais feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, gozam de certas faculdades, como sejam a força magnética ou a dupla vista. Então, como geralmente fazem coisas incompreensíveis, são tidas por dotadas de um poder sobrenatural. Mas aqui tem um segredinho. São pessoas que, quando têm boa fé, e aí eu sempre coloco isso, eu sou um homem de boa fé, e que tem força magnética, eu tenho, porque eu sou magnetizador. Ou a dupla vista, e eu também tenho dupla vista. Logo, dentro desse conceito, eu sou o quê? Espírita. Feiticeiro espírita. Só que a gente lê tão superficialmente, primeiro que a gente não entende que ele falou de dupla vista, a gente não entende que ele falou de força magnética, a gente não vê essa. A gente acha que boa fé, qualquer pessoa querer qualquer coisinha já tem boa fé. E mais adiante, aí ele fica: se você é feiticeiro, e se você tem isso, se você se diz feiticeiro, é um caos. Como eu já tive a oportunidade de me apresentar como feiticeiro. Chegar num centro espírita e digo: olha, eu sou um feiticeiro. Olha, um tal de gente baixar a cabeça, e outros dizer assim: eu sabia.
Aí quando você mostra de onde é que você é feiticeiro, as pessoas recolhem. Muito bem. Essa é a resposta dos espíritos. Aí Allan Kardec adita um comentário. O conhecimento lúcido dessas duas ciências, quais? Espiritismo e magnetismo, que a bem dizer formam uma única, uau! Então a parte científica do espiritismo forma par com o magnetismo, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. Ou seja, Allan Kardec bateu pesado, diz que a gente fica se prendendo a coisas de superstição e ainda somos cheios de ridículas crendices. Porque se você estuda esse assunto, você vai sair de certas prisões psicológicas que nos colocaram ao longo da vida. Querem ver uma? Eu adorava, quando eu comecei a fazer palestra, eu adorava falar que, de acordo com o Pentateuco, olha que palavra linda, né? Você se acha o cara, você ser um palestrante, dizer, olha, de acordo com o Pentateuco. Eu dizia isso com uma ênfase. Até que um dia eu me questionei, mas espera aí, Pentateuco são 5 obras. Allan Kardec não escreveu só 5 obras. Então, das duas, uma, ou alguém contou errado, ou então alguém está dizendo que o resto não presta. Porque se você desconsiderou o restante, então o que é esse restante? E aí no restante foi quando eu me decidi de fato a ler o restante. E aí eu li os 12 exemplares de Revista Espírita, aí eu li Viagem Espírita, aí li o que é Espiritismo, li o Principiante Espírita, li uns opúsculos que antecederam o livro dos médiuns. Eu digo, opa, mas isso tudo está no contexto. Como é que eu engoli essa de que a obra de Allan Kardec é um Pentateuco? Alguém, por algum motivo, resolveu esconder o restante. Qual o motivo, eu não sei. Talvez quem tenha pensado nisso já esteja desencarnado e vai ter que ir lá na frente dizer de novo. Porque qual é a lógica de eu dizer que não, a doutrina espírita só tem um Pentateuco? Se tem só de Revista Espírita 12 volumes. E 12 volumes que ele escreveu mês a mês enquanto vida teve. Ele nunca falhou nem um mês. Então era um homem de uma dedicação fenomenal. Ele viajava, fazia palestra. Nesse intervalo que ele escreveu Revista Espírita, a partir de janeiro de 1858, ele terminou o lançamento de O Livro dos Espíritos em abril de 57. E todo mundo sabe que logo em seguida ele começou a fazer uma revisão, que foi quando saiu em 500 e poucas questões para 1018. Então ele não parou com O Livro dos Espíritos. Começa em janeiro a escrever Revista Espírita. Nesse intervalo ele escreveu todos os outros livros, fez discursos por escrito e os deixou. E a gente teve a cara de pau de dizer que ele só escreveu 5 livros. Não, mas a gente não diz que ele só escreveu. É que a parte mais importante, pois para mim uma das mais importantes é a Revista Espírita, onde você pode ver o homem, quem era o homem, como ele pensava, como ele elaborava, como ele combatia as ideias erradas, como ele era corajoso. Você escrevia um artigo contra o Espiritismo, ele publicava na íntegra o seu artigo, e depois ele chegava embaixo e dava o contraponto. Ele nunca colocou reticência para colocar frase solta. Era um homem de uma coragem ímpar. E a gente simplesmente tirar da nossa cabeça essa ideia de que a gente deveria conhecer a Revista Espírita. Então são coisas complicadas. E isso é uma realidade que nós do movimento espírita vivemos e que não nos damos conta. Não é que todo mundo que seja espírita precise ler tudo. Mas se não precisa todo mundo ler tudo, pelo menos você saiba que tudo está à sua disposição. E não que Allan Kardec só tem 5 livros. E o pior de tudo, são 5. A gente lê o Livro dos Espíritos por obrigação, porque todo mundo fala nele. O Evangelho por satisfação. O Livro dos Médiuns, o guia explica tudo, não precisa ler tanto, basta perguntar ao guia. A Gênesis a gente só lê quando está sem sono. E o Céu e o Inferno, como não existe mais Céu e Inferno, não preciso ler esse livro. E aí a gente fica com a leitura de Allan Kardec totalmente descompensada. Raras pessoas conseguiram ler a obra toda de Allan Kardec, raríssimas. E aí a gente fica falando de Espiritismo sem ter conhecido a base espírita. Imagina de magnetismo, que a gente tão pouco conheceu, ou conheceu menos ainda.
Mas vamos aqui um pouquinho mais em frente. Porque Allan Kardec disse essa frase, que espiritismo e magnetismo é uma só ciência, em 1857, Livro dos Espíritos. Aqui lá na frente ele diz assim: ao magnetismo não nos referiremos senão de forma acessória, mas de maneira suficiente para mostrar as relações íntimas das duas ciências, que na verdade não passam de uma. Ou seja, ele diz de novo a mesma coisa. Quando? Em março de 1858, quase um ano depois, ele diz isso na Revista Espírita. E agora, recentemente, eu ouvi aqui num evento que teve em São Paulo, alguém dizer assim: e alguém mais sabe se Allan Kardec não mudou de ideia? Eu acho que isso é uma pergunta que não é das mais honestas. E aqui está a resposta. O magnetismo e o espiritismo são, com efeito, duas ciências gêmeas, que se completam e se explicam uma pela outra, e das quais aquela das duas que não quer se mobilizar não pode chegar ao seu complemento sem se apoiar na sua congênere. Isoladas uma da outra, elas se detêm no impasse. Elas são reciprocamente como a física e a química, a anatomia e a fisiologia. Esta opinião é do senhor Allan Kardec. E de quando é essa opinião dele? De janeiro de 1869, 2 meses antes dele desencarnar. Então, se quem lançou a pergunta não obteve a resposta, está aí a resposta. O senhor Allan Kardec não mudou de ideia. Ele morreu certo de que magnetismo e espiritismo são uma só ciência. E que, portanto, se você não tiver estudo suficiente para me arrogar isso, quando você quer tirar o magnetismo, você está matando o espiritismo junto. Ou, no mínimo, para usar aqui a expressão dele, está imobilizando, que é o que hoje a gente vê com o espiritismo. Uma doutrina imobilizada. A gente tem um aspecto quase que de igreja, e no mais a gente fica ali tentando ver se vai fazer alguma coisa. Tem casas que têm bons estudos, e aí surge uma pergunta dolorosa: sim, vocês estão estudando e aplicando no quê? Porque se você estuda e não aplica, para que eu estudo? Só para você gastar tempo. Se eu estudo, eu tenho que ter um fim para isso. E já foi dito: olha, você tem que estudar essa mediunidade de cura, tem que estudar esse tal de magnetismo, mas isso não nos compete, porque são os espíritos que vão fazer. Então a gente está perdido, porque os espíritos não fazem sem a nossa participação. Como é que fica tudo isso? Muito bom. Vamos fazer só imposição na casa espírita, que bom. Seguindo Jesus, ótimo. Mateus 7, Marcos 7, 32 a 35. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. Então, na época, era prática também que alguém tocasse no outro, que foi isso que pediram para Jesus. E Jesus retira o homem da multidão. E Jesus curava todo mundo em todo canto, mas aquele ele tirou fora. E a parte, ou seja, de lado, eu sei que qualquer um aqui pode pensar: esse a parte foi Jacó que colocou. Aí eu sugiro, se não quiserem toda a nota em Mateus 7, 32 a 35, chegando em casa, pegam o Novo Testamento e confiram. Porque vai que fui eu que coloquei só para dar um pito, né? Mas está lá. Tira o homem da multidão, leva-o em separado, é isso que quer dizer, e ali meteu os dedos nos ouvidos do homem. E não foi só isso. E cuspindo, puxou-lhe a língua. Esse cuspindo ficou indefinido. Cuspindo fora, cuspindo na mão, ou cuspindo direto na língua do homem. Só sabe-se que ele cuspiu. Eu acredito que foi na mão. E por quê? Porque o homem tinha a língua presa. E Jesus pegou a língua do homem e deu um tranco. Rompe esse cabresto que tem aqui embaixo. Isso sangra, isso é supervascularizado. E ele pega a saliva e evita um grande sangramento e ainda evita o processo inflamatório. Que, por sinal, esse é o modelo da natureza. Quando a gente olha um animal que se fere, um outro vem e lambe a parte que foi ferida.
Ou então ele mesmo, se for numa altura em que ele alcance, ele mesmo se lame. A saliva sempre foi como um elemento bactericida. Nós foi que começamos a dizer que saliva é nojenta, a não ser quando a gente se apaixona. Mas Jesus faz aqui uma cura, que é uma técnica que hoje já se comenta, chamada introjeção magnética. Se esse homem falava com dificuldade e ele era surdo, então se ele falava é porque ele já falava antes. Por que ele já falava antes? Porque o surdo de nascença, naquela época, ele não tinha como aprender a falar uma única palavra, ele só gritava. Então esse homem, para falar com dificuldade, por que ele falava com dificuldade? Porque tinha a língua presa. Então ele ouvia mambeldias por surdo. Jesus foi lá e fez uma introjeção magnética, indo além dos tímpanos, a zona cerebral que foi afetada, corrige e o homem volta a ouvir e a falar limpidamente. Só que Jesus seguia todas as tradições, e aí diz, efatá, abre-te. E aí se abriram os ouvidos e a língua do homem ficou solta do tranco que ele deu. Então, não era só a imposição que Jesus fazia, mas muita gente diz, a gente tem que fazer imposição, não é o que Jesus fazia, não. Jesus, inclusive, ele era exótico. Olha aqui a outra que Marcos registrou, no mesmo capítulo 8. Então chegaram a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. De novo o toque, já não era imposição. Jesus tomou o cego pela mão e o levou para fora da aldeia. Coisa estranha. Jesus não fazia tudo em todo lugar, nem na frente de todo mundo. E a gente lê isso no Evangelho e a gente não percebe. E aí perguntou, aí foi cuspindo nos molhos. É uma judiação, o cara não vê nada. Aí vem cá, aí leva o ceguinho lá para fora. Aí apruma um ceguinho assim, fica aqui que agora você vai ficar curado. O ceguinho toma um susto. Ninguém é esse doido que está aqui me cuspindo. Aí Jesus fez umas cusparadas boas. E eu costumo até brincar que o cuspo de Jesus era diferente, porque naquela época não tinha creme dental, não tinha fio dental, não tinha enxaguante bucal, então era um hálito assim bom, né? Um hálito de Jesus. No deserto, a saliva ficar grossa, eu imagino que Jesus deve ter feito assim. Quando agitava o ceguinho, ele provocou uma salivação, porque senão não dava para curar o homem. Aí a gente vai curar agora os cegos, traz para o centro espírita, ele vai cuspir nos coitados. Vai dar certo essa coisa? Não vai. Mas Jesus fez assim. E não fui eu que escrevi esse evangelho, não, pelo amor de Deus. Foi Marcos. Aí Jesus, depois de fazer isso, ainda pergunta, o velhinho deve ter ficado assustado, o ceguinho. Você está vendo alguma coisa? Imagina só. Uma autoridade daquela dá uma cusparada em você e diz, e agora você está vendo alguma coisa? Ele diz, mesmo que eu tivesse, não, né? Aí ele foi e disse, olha, eu estou vendo homens como se árvores fossem. Aí Jesus então diz, tornou a pôr a mão nos olhos, e olhando ele atentamente, ficou agora restabelecida a sua visão. Jesus atuou 2 vezes. 2, para que o cego voltasse a ver. E a gente quer fazer uma sessãozinha de uma cusparadinha qualquer e já resolveu o problema da humanidade. Não vai. Os exemplos que a gente tem são muito mais graves. No livro dos Médiuns, no velho caso da mulher que recebe a visita de um homem, e o homem não foi visitá-la, e que ele abriu uma caixa de rapé, mas não tinha caixa de rapé porque ele não estava lá, mas o Espírito São Luís disse que era uma caixa aparente. Aí Allan Kardec levanta toda uma hipótese junto com São Luís, e aí no capítulo 8 ele termina com essa forma. A teoria que então vinha sendo discutida, que aí os senhores vão depois reler no livro dos Médiuns, lembrando, começa no capítulo 7 e termina no 8. Essa teoria nos fornece a solução de um fato bem conhecido em magnetismo, mas inexplicado até hoje, o da mudança das propriedades da água por obra da vontade. Mudança das propriedades da água. Será que a tal da água fluidificada?
Só para refrescar a memória de todos nós, esse mesmo assunto ele trata na questão 33 do Livro dos Espíritos. Ele trata exatamente disso. Ele fala da vontade, mas não diz de quem. E eu acredito que aqui de repente ele se lembrou disso, e aí ele acrescentou: o espírito atuante é o do magnetizador, quase sempre assistido por outro espírito. Quase sempre quer dizer nem sempre. Porque se fosse sempre, ele diria sempre assistido por um outro espírito. Significa dizer que eu posso magnetizar uma água sem ter nenhum espírito, só eu. Essa é a possibilidade real. Se não tiver espírito nenhum, nem magnetizador, qual é a possibilidade real? Já começou a ficar mais difícil. Mas no meio espírita prevalece de que o mundo espiritual faz tudo. Muito bem. Se você acredita, mas eu como acredito em Allan Kardec, pelo sim, pelo não, eu magnetizo minha água. Na nossa instituição as águas são magnetizadas. No Evangelho no lar, lá em casa, a água é magnetizada. Simples. Faz imposição, ora e deixa fluir uma energia para a água. Se tiver de haver alguma coisa a mais, aí o mundo espiritual pode fazer. Por quê? Porque agora já tem o fluido. E aí olha o que ele diz mais. Ele opera uma transmutação por meio do fluido magnético. Ele quem? O magnetizador. Porque não pode ser os espíritos, porque nem sempre eles estão presentes. E ele diz mais. Ora, desde que ele, o magnetizador, pode operar uma modificação nas propriedades da água, pode também produzir um fenômeno análogo com os fluidos do organismo. Organismo qual? Corpo humano. Donde o efeito curativo da ação magnética convenientemente dirigida. Allan Kardec pega uma reflexão em cima da água e leva para a última consequência. É dessa forma que o magnetismo atua no corpo de alguém, alterando substancialmente as circunstâncias, e se isso é feito de forma conveniente e dirigida, você alcança o efeito curativo que você busca. Agora, isso está na obra de Allan Kardec. Mas estamos chegando aqui no fim. Já olhei ali para o relógio não está muito meu amigo, mas como está fresquinho, aí dá para a gente aguentar mais 5 minutinhos, né? Qualquer parte integrante do Espiritismo, olha outra coisa forte que Allan Kardec coloca. Qualquer parte integrante do Espiritismo é por si mesma toda uma ciência, porque se liga ao magnetismo. E abarca não só as doenças propriamente ditas, mas todas as variedades tão numerosas e tão complicadas de obsessões que elas mesmas influem sobre o organismo. Olha, Allan Kardec não brincava com este assunto. Ele falava muito sério. A dúvida é por que a gente não consegue ler isso, por que a gente não consegue perceber. E quero terminar aqui com essa frase do Evangelho segundo o Espiritismo. Está no capítulo 19, a fé humana e a fé divina. Que é a mesma de onde vem aquela outra frase que nós lemos lá no começo sobre a fé. A fé é a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Aqui ele coloca que o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé em ação. Vejam como estão vinculados. É pela fé que ele, o magnetismo, cura e produz esses fenômenos singulares qualificados outrora de milagres. Repito, a fé é humana e divina. E aqui vem aquela parte mais dolorosa para nós. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Eu vou enfatizar bem esse final. Tudo não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Significa dizer que a gente pode fazer, pode muito mais, pode curar como Jesus pediu. Isso não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Mas isso está num livro escondido, não, está no Evangelho segundo o Espiritismo. E quando a gente repensa de novo que está no Evangelho, que a gente já leu isso muitas vezes, a gente fica assim, meio abobalhado. Mas será que é mesmo? Piano. Pois está lá no Evangelho. Tudo não passa de um desenvolvimento das nossas faculdades.
Agora, ou a gente acredita ou a gente duvida, ou a gente aceita ou a gente sai. Ou então a gente diz, não, eu não estou maduro para isso. Tudo bem, mas agora pelo menos não condene quem amadureceu. Veja que nós temos possibilidades riquíssimas. Magnetismo é a maior bênção. O passe eu entendo como sendo o nome pequeno que nós demos para uma grande ciência. Se você entende o passe assim, sem problemas. Mas se você entende o passe apenas aquela coisa acanhada que a gente faz, olhando para o lado para saber se está fazendo certo, ou então não pode descumprir uma regra, mesmo a pessoa precisando, então isso não é magnetismo. E passe tem outro sentido. Porque passe e magnetismo, para sermos honestos, deveriam ser literal e integralmente sinônimos na verdade. Fora disso, a gente está comprometendo seriamente a doutrina espírita, porque estamos abalando a sua base, a sua estrutura, por consequência. Queridos, desculpem se fui assim muito incisivo, muito forte, mas às vezes é preciso a gente pensar assim de uma maneira bem mais madura ou chocante, seja lá que adjetivo a gente queira dar, para que a gente acorde. O Espiritismo já completou 170 anos. Ainda que você diga, mas eu só estou no Espiritismo há 6 meses. Pois então já entre pela porta certa. Ah, mas eu já estou há 15 anos. Pois abra a porta e entre, nego. Já faz tempo que você foi convidado. Ah, mas eu já estou há 60 anos e não tinha visto nada disso. Pois tira o óculos, se estiver muito ruim, ou põe o óculos e acende uma luz perto e vamos ver. Põe a candeia em cima do velador, como foi bem lembrado aqui na abertura. Não é a gente ser contra o trabalho do vizinho, não é a gente ser contra a cabeça do outro, não é nada. É uma questão de determinação sua. Você é espírita, então você conhece Allan Kardec e você acha que ele está certo. Então vá, nego, porque senão depois você vai ficar Muito obrigado por terem vindo. Vou cantar aqui minhas 2 músicas. Inclusive tem uma que foi perdida. Que chique. Muito bem, me diga essa música daqui. Tudo nesta vida sempre traz uma lição. Seja uma alegria, uma tristeza, solidão. É preciso então descobrir o que vamos repetir, vamos esquecer, pois não vale aqui ficar a sofrer. Se aprendemos que sempre tem como fazer bem melhor, bem crescer, não fugir, não sofrer, superar e cantar. É tão bom viver, é tão bom cantar. Deus está aqui, sinta-o no ar. É melhor sorrir e agradecer, todos como irmãos, de mãos dadas na missão de amor, de perdão, humildade, coração, progredir. Vamos lá. É tão bom viver, é tão bom cantar. Deus está aqui, sinta-o no ar. É melhor sorrir e agradecer, todos como irmãos, de mãos dadas na lição. Agora vocês cantam comigo só o refrão. Sim ou não? Sim. Ok, eu me senti assim tão, eu me senti tão em São Paulo de repente.
na Bahia, o único lugar que eu chego eu não preciso chamar ninguém. Na hora que eu já estou afinando o violão, já estão assim. E eles já vão mandando braço. Então vamos ver vocês. É tão bom viver, é tão bom cantar. Deus está aqui, sinta-o no ar. É melhor sorrir e agradecer. Todos como irmãos, de mãos dadas na lição. Fácil? Agora cantar para valer, ok? Vai ser 1, 2, 3 e vá! É tão bom viver, é tão bom cantar. Deus está aqui, sinta-o no ar. É melhor sorrir e agradecer. Todos como irmãos, de mãos dadas na lição. Preciso é ser feliz, buscar viver feliz é um dever, mas para ser feliz é bom saber viver. O bem que se procura é o bem que também devemos fazer. Por isso ser feliz é ser feliz por todo bem fazer. Então vamos vivendo sempre assim, buscando ajudar e compreender. Na vida damos mãos para subir. Preciso de alguém para me ajudar, mas preciso ajudar também. Botando tanto amor devo empregar, buscando ser feliz por muito amar. Na vida, a vida vale pelo amor. Preciso é coragem para amar, mas preciso é amar para ser bem feliz. Ser bem feliz, ser bem feliz, ser bem feliz, ser bem feliz. Pois preciso é amar para ser E aí, para encerrar, me pediram para fazer uma música que é uma prece. Pense em Deus, ore com fé, peça perdão, mas dê também tudo de si e agradeça por tudo, enfim.
que acontece é pro seu bem. Vem, orar faz bem pro coração, sutil caminho para se chegar a nosso Pai e lhe pedir tudo de bom, sem pretensão de posições. Ore assim, Pai meu amigo, conto contigo, com tua paz, Pai de verdade, todo bondade, comigo estás. Quero te agradecer por tanta vida em mim, pelos amigos aqui comigo e os que não estão. Graças te dou, meu Pai, por tanta luz, enfim, sempre contigo. Rezo contrito, com o coração, Pai, meu amigo, tua bênção. Muito obrigado, bom domingo.